Eu quero então começar fazendo essa leitura do texto de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14, vai ser até o versículo 25, mas eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia consigo, para poder nos acompanhar, porque a gente vai fazer uma exegese do texto, um exame detalhado, pelo menos dentro do que é possível numa mensagem, para a gente extrair desse texto o que de melhor a gente pode extrair hoje, né? Vivendo uma pandemia, onde todo mundo está confinado na sua casa, com medo de morrer, por que não? Já se sabe que o corona não pega só gente mais idosa e nem pessoas do grupo de risco, eles têm maior tendência talvez, mas há casos em que o vírus chegou em pessoas jovens, né, e levou-as inclusive a óbito, ainda que em menor número. Mas e se essa pandemia é uma experiência para nós sobre coisas futuras, né? E se eventualmente essa pandemia foi fabricada ou no futuro a gente tenha que lidar com armas biológicas por interesses econômicos, né? Não estou afirmando nada aqui, mas no mínimo a gente tem que pensar sobre a nossa vida e a nossa capacidade de autoproteção, né? É a nossa capacidade para isso. Onde é que a gente consegue se refugiar e ter certeza de que não vamos sofrer os desafios que os seres humanos vivenciam a todo momento. Então vamos começar a leitura desse texto. Convido vocês a abrir então Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14, que, escrito por Paulo, nos diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Interessante essa expressão, né? Em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Às vezes a gente pensa na pandemia, mas tem gente que já vive pandemias há muito tempo, em lugares remotos como a África, em lugares com menos acesso à saúde e à educação. Hoje isso virou, né, algo global, mas no mínimo a gente tem que pensar sobre isso. Então a criação aqui está aguardando. E não somente a criação, mas também nós, Paulo prossegue, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paciência. Deus aqui, de certa forma, nos orienta, por sua palavra, a termos paciência. Eu sei que a ansiedade, ela pega muitos da gente, né? Querem muitos sair de casa. Tem muita brincadeira até com os idosos que não aguentam mais ficar confinados em casa, as crianças, e por que não dizer que o ser humano vive
o dilema da ansiedade, a preocupação com o futuro, o medo, né? Mas aqui Paulo termina essa fala falando que devemos ter esperança e também ter paciência. O que me chama a atenção nesse trecho que a gente leu? O trecho delimita, identifica a vida de um filho de Deus. A primeira coisa que eu queria destacar é isso. O texto lida com a vida, a identidade, com a figura de um filho de Deus. Nós, cristãos. Quer dizer, nessa filiação, que inclusive é explicitada aqui, né, nós experimentamos a confirmação dela. Como? Através do Espírito Santo em nós. Porque diz no versículo 16 que o Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Que coisa importante a gente ter essa confiança, essa certeza, essa paz, né? De que a gente é filho de Deus, de que a gente não está perdido, não é obra do acaso, né? Não está aí tentando reter a nossa vida com medo de morrer do nada, por acidente ou por infortúnios. Não, a gente tem uma convicção, pertencemos a alguém, fomos gerados pelo Espírito, agora somos parte da família de Deus. Deus vive em nós pelo seu Espírito, o Cristo está em nós. Então aqui o eixo desse trecho é o Espírito de Deus em nós testifica ou confirma na NAA, no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Todos nós passamos por essa experiência do novo nascimento, né? Depois de nos terem pregado a palavra, o Evangelho de Jesus, de nós termos recebido esse Evangelho, sermos tomados por aquela alegria, por aquela paz, aquele sentimento de pertencimento a uma família e a um propósito, né? Nossos olhos são abertos, as coisas são esclarecidas e de tatear, nós passamos a caminhar em direção a um futuro promissor. Temos segurança, confiamos em Deus, nos sentimos filhos. Então, eu diria que nesse primeiro trecho, o eixo todo que permeia os versículos está nesta afirmação de que o Espírito em nós confirma. Às vezes até com palavras indizíveis. Às vezes até nós não conseguimos traduzir isso racionalmente, mas o Espírito confirma no nosso espírito que a gente é filho de Deus. E aí então Paulo vai se preocupar em mostrar um pouquinho das características desse filho de Deus. E a primeira delas, elencada aqui, é que esse filho de Deus, ele, nascido de novo agora, tem impulsos novos, condutas novas, um coração novo, inclusive, de carne agora, uma nova moral, inclusive, né? Ou seja, novas atitudes. Porque no versículo anterior, no 13, nós estávamos lendo na semana que passou que pelo Espírito é possível mortificar os feitos do corpo. E corpo aqui não é carne no sentido de pele e osso, mas corpo é a tendência pecaminosa que está em nós. Quer dizer, o Espírito Santo vem sobre nós para afogar essa velha natureza, não deixá-la se manifestar e, ao contrário, através do Espírito a gente ter agora os frutos do Espírito, alegria, amor, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, Gálatas capítulo 5, né? Então há uma luta entre a carne e o Espírito para o domínio da nossa vida, e os cristãos, filhos de Deus, tendo esse Espírito então na sua vida, eles são, diz o 14, guiados pelo Espírito. E isso identifica muito a sua filiação. Então sim, o povo de Deus é um povo que anda de uma forma diferente. É um povo que sente diferente. É um povo que enxerga diferente. É um povo que tem uma perspectiva de futuro diferente, que sente e reage diante de crises de forma diferente, mas não deixa de ser humano. Não deixa de ser pecador, mas ele tem algo em si de diferente. Esse Espírito de Deus que está nele e que ele faz filho de Deus, consegue dar a ele essa nova perspectiva. E como esse Espírito age em nós? Ele ilumina, ele convence, ele persuade, mas ele pode ser entristecido. Quer dizer que essa ação de Deus em nós não é violenta, não é metendo o pé na porta, ela nos provoca, mas nos provoca para que a gente também acolha essa vida de Deus e cuide bem dela. Daí o motivo, por exemplo, da nossa vida devocional.
É importante. Claro, a gente se deixa encher do Espírito. Então, nesse sentido, é o Espírito que nos enche, mas a gente se oferece, a gente se consagra, a gente escuta, a gente ouve, a gente abre o coração, abre os ouvidos para aquilo que Deus quer falar. Nesse sentido, o que me chama muito a atenção nesse texto é que os que são guiados são filhos. E nesse sentido, quem mortifica os feitos do corpo, viverá. Às vezes as pessoas têm aquela ideia de que a santificação é uma restrição de vida. Não é. A santificação, a obediência à palavra de Deus é experimentar a bondade de Deus. Também é nos autoconhecer, porque ao querer obedecer a gente se encontra pecador. Mas também obedecendo a gente colhe os frutos da obediência, colhe as bênçãos de Deus, né? Eu postei recentemente nas minhas redes sociais uma frase exatamente nesse sentido, que guardar os mandamentos é como se eu estivesse dando ao mundo testemunho do que Deus é, porque a gente pensa que guardar mandamento é pegar um código, né, e guardá-lo porque Deus diz que tem que guardar. Na verdade, os mandamentos refletem a natureza de Deus. Então, quando a gente guarda os mandamentos e obtém bênçãos por causa disso, nós estamos espelhando Deus, glorificando Deus, nos identificando com Deus. Deus não é masoquista, que nos deu um código de leis para cumprir só porque Ele quer que nós cumpramos esse código. Não, Ele quer ser revelado em nós, ser glorificado em nós. E os mandamentos, digamos assim, desde o primeiro até o último, os 10 mandamentos, por que não dizer, refletem os atributos de Deus, as características dele. Então, quando a gente obedece, a gente reflete esses atributos e muitas pessoas passam a crer em Deus. Então, a santificação ou a vida de santidade é uma das primeiras manifestações da vida do Espírito em nós. Desse Filho de Deus, ele é um filho livre. Vejam que importante essa expressão aqui no versículo 15. Vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai. Segunda característica do Filho de Deus é que ele é livre, e essa libertação substitui todo o medo. Nenhuma condenação mais para quem está em Cristo existe. Essa segurança é fundamental para você viver a vida cristã de forma inclusive desprendida e não interesseira. Até para você não fazer das outras pessoas um meio de obter barganha ou benefícios com Deus. Não, você serve os outros com um amor desinteressado, não egoísta. Você serve porque ama, porque Deus já te amou. Sim, essa liberdade de saber que a gente já teve pecados perdoados e já é filho, Deus nos adotou por graça e por fé, é fundamental para a gente não ter medo e viver tranquilo, não viver o que Lutero viveu na Idade Média. Diante de uma tempestade, ele chegou a se comprometer a ser sacerdote com medo de morrer, né, por causa da ideia do Deus justo, punitivo, que talvez fazia depender de nossas obras, né, a salvação. Não, Deus, ele nos liberta. E é uma palavra importante aqui, que é adoção, né? O texto diz: recebemos espírito de adoção. Nós não somos filhos de Deus por natureza. Jesus Cristo é filho de Deus por natureza. Nós somos por adoção. Nós éramos inimigos por nossas obras, mas fomos em Cristo reconciliados. Mas ainda assim a palavra adoção, usada nesse contexto aqui, não tem o mesmo sentido do que nós entendemos por adoção hoje. Hoje a adoção, ainda que as pessoas pratiquem isso e o filho adotado tenha os mesmos direitos dos filhos naturais, naquela época a adoção era uma atitude voluntária de um pai e de uma mãe que queriam ter um filho legítimo, né, para si, para perpetuar o seu nome, para herdar as suas posses, os seus bens. Quer dizer, se levava muito em conta o adotivo naquela época como de fato alguém que participava da família e que tinha direitos. E aqui eu consigo me enxergar muito bem como tendo sido adotado. Você, como filho de Deus, foi adotado por esse Espírito para fazer parte da mesma família. No mesmo Espírito nós fomos escolhidos. Mas uma coisa importante também aqui no versículo 15 está presente: escravidão, medo, em oposição à paz e segurança.
Se eventualmente o Antigo Testamento mostra uma face de um Deus justo, e mostra, embora Deus lá também é gracioso, Deus nunca mudou, no Novo Testamento, essa justiça de Deus, ela parece que vem num segundo momento na medida em que o amor é o que mais fica evidenciado. Tanto que Deus, por causa do amor, estando nós mortos em delitos e pecados, por causa do amor, desceu e se fez gente. E depois lidou com a justiça, fazendo seu Filho justo tomar a nossa injustiça na cruz. Isso é muito importante. Não há como desconfigurar Deus de uma palavra, amor. João chega a dizer, Deus é amor. Não é que Deus não seja justo, mas são os atributos de Deus que coexistem e que nos fazem perceber, por exemplo, essa mudança entre lei e graça, antiga aliança e nova. Porque se na antiga aliança nós dependíamos do cumprimento da lei, na nova aliança nós dependemos do cumprimento que Cristo fez da lei, em amor, para nos salvar, nos redimir. E é nesse sentido que aqui fica evidente palavras bem importantes como Pai. Ora, Jesus chamou o seu Deus de Pai. Não era comum um judeu da época chamar a Deus, do ponto de vista do vocativo, falando com ele de Pai. Dizia-se que Deus era Pai, mas não num trato pessoal. Jesus inaugurou esse novo tempo. De uma maneira muito íntima de Deus, ele o chamava de Pai, ou da palavra aqui, Abba, que é pai em aramaico, e pater, que a gente tem traduzida por pai também na Bíblia, é a palavra grega. E há quem veja então aqui nessas duas expressões, Deus dizendo que ele quer se fazer pai de gregos e de judeus. E nesse sentido então, o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Terceira característica importante nesse texto e que nos identifica como filhos é que a gente pode clamar e chamar, como eu disse agora há pouco, ao nosso Deus de Pai. E clamar, veja que interessante, você clama, você ora, mas o texto diz que o Espírito de Deus em nós clama junto, Abba, Pai. Porque ele nos dá a garantia de filiação e é como se ele estivesse junto com a gente quando a gente ora a Deus e a nosso Pai, clamando também Abba, Pai. Porque diz que por meio desse Espírito, nós clamamos Abba, Pai. Ou seja, isso nos dá uma segurança alegre. A sensação de estar na família é muito melhor do que estar com estranhos. A gente estando na família sabe que a família é um lugar seguro, que você nunca deixa de ser pai, nunca deixa de ser mãe. Já em relações de trabalho, ou até em relações de amizade, fora da família, já há insegurança. Por isso que em João 8 diz que quem o filho liberta já não é mais escravo, é livre. E o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho sim fica para sempre. Nós somos filhos de Deus. E nesse sentido, não há como abstrair essa filiação ou esse novo nascimento da palavra amor, porque Deus derrama em nossos corações, pelo Espírito, amor. Então esse amor e essa paternidade são confirmados, dando a cada um de nós segurança. E é importante orar então assim. É importante chamar Deus de Pai, como a oração do Pai Nosso nos ensina, Pai Nosso que está no céu, pois aqui também esse Espírito em nós, clama junto, Logo mais adiante o próprio texto vai dizer que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não, quando você ora não é só você, quando você clama, ora, intercede, não é só você, o Espírito está com vocês também, orando e clamando junto. Quarta característica de um filho de Deus, destacada aqui, é que esse filho de Deus, porque tem o Espírito, ele tem as primícias da herança. Ele tem os primeiros frutos da redenção, da ressurreição do corpo. Ele tem o primeiro sintoma de que um dia a gente vai sair desse mundo e a morte não será o fim, a morte será o início de uma nova vida eterna com
Deus, sim, o texto é claro em dizer que a gente tem uma herança. Uma herança. Interessante, os levitas que lidavam com o templo e os seus afazeres não tinham herança. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 2, diz lá que os levitas não tinham herança. A herança dos levitas era o próprio Senhor. Talvez daqui venha a ideia, né, dos pessoas que trabalham no templo, que servem no templo, terem remuneração, mas talvez não trabalharem com acúmulo de bens ou acúmulo de patrimônio, eles serem desprendidos, porque falam em nome de Deus e falam sério, pensam na morada celestial, não reduzem a sua vida a este plano, como muitas vezes nós fazemos, não, eles que falam em nome de Deus, como levitas que são, têm Deus de fato como a sua herança e o seu cálice. Eu faço questão, nesse sentido, de ler com vocês o Salmo de número 73, quando lá no versículo 25, o salmista diz assim: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, essa é a mensagem bíblica, não só do Antigo, mas também do Novo Testamento. Paulo mesmo chegou a escrever em 1 Coríntios 15, 28, que um dia Deus será tudo em todos. Eu sei que a gente costuma pensar em galardão, em recompensa. O crente está muito familiarizado com o seu futuro em termos de recompensa, mas eu quero dizer assim, a maior recompensa que o povo de Deus vai ter no céu é ter Deus sendo tudo em nós. É ter o próprio Cristo. E não as coisas que ele faz ou dá, mas a pessoa mesmo. Aliás, uma boa advertência para nós nos dias de hoje, que às vezes fazemos de Deus só alguém que dá, que provisiona, que concede, e não vemos a Ele enquanto riqueza, enquanto vida, enquanto pão vivo que desceu do céu, enquanto verdadeira água. Ora, foi assim que Ele lidou com os seus discípulos, com os fariseus, se apresentando como verdadeira comida. Em João 17, 24, Jesus mesmo falando aos seus discípulos e orando, Ele promete exatamente isso, né? Ele deseja que os seus discípulos tenham nele tudo aquilo de que precisam. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, experimentem, né? Que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, cuidado quando você pensa em galardão e recompensa, para você não pensar algo fora de Deus, ou fora de Cristo, imaginando até que a gente, com a cabeça e coração carnais que temos, acabamos nos esquecendo do verdadeiro tesouro e acabamos transpondo para o mundo do porvir pensamentos egoístas e humanos muito verdadeiros e correntes aqui. Não, nós vamos ser transformados no jeito de pedir, no jeito de clamar. Aliás, Tiago já dizia, né, vocês pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem vossos próprios prazeres. Aqui o meu medo com a teologia da prosperidade, onde se usa Deus e aparentemente se demonstra uma suposta piedade, mas no fundo se pede de maneira muito egoísta, muito terrena, muito carnal, coisas que, tudo bem, fazem parte do nosso dia a dia, mas não são essenciais. E às vezes a gente transforma Deus em alguém que nos serve do jeito que a gente imagina e projeta depois para o céu e para o futuro o mesmo pensamento. Não, aqui nós vamos desfrutar no futuro do próprio Cristo, nós vamos ser herdeiros. Mas há aqui uma ressalva. Vejam o que Paulo diz no versículo 17. Herdeiros de Deus e co-herdeiros, atenção, com Cristo. Importante isso, né? De Deus a gente é herdeiro, mas de Cristo a gente é herdeiro com Ele. Então parece que existe uma afinidade de caminhada, de identidade, de postura, né? Ou seja, e aí Paulo diz, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Deixa eu fazer uma afirmação importante aqui. Sofrimento e glória para um filho de Deus são coisas inseparáveis. Sofrimento e glória para um filho de Deus são inseparáveis. Quer dizer, você não precisa ter
feito nada errado. Está lá Jó para nos exemplificar isso. Você não precisa ter dado lugar ao diabo, você não precisa, né, ter desobedecido, né, objetivamente falando, você simplesmente por ser gente e ser pecador, sim, está sujeito aos infortúnios. Né? Até porque Deus é bom. Ele também é bom para com os ímpios. Ele faz o seu sol nascer sobre bons e maus. Então, a nossa ideia, às vezes, é muito de filho de Deus não passa por desafios. E se passa é porque não tem fé, é porque peca, né? É porque não conhece a palavra. Bom, é fato que alguns tipos de sofrimento nós atraímos eles. Né? Nós tomamos a decisão de invocá-los. Mas em muitos outros casos não é assim. Eu vou citar um texto muito oportuno nesse sentido, 1 Pedro, capítulo 5, que sim, é escrito pelo apóstolo Pedro para uma igreja que sofre, para uma igreja que tem os seus desafios. Diz lá, 1 Pedro 5,10, assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, que bom, há um chamado para isso, depois de vocês terem sofrido por um pouco, vejam bem, né? Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Neste sentido, então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão, sim, de que o sofrimento faz parte da vida de um cristão, faz parte da vida de um filho de Deus. Uma segunda característica que eu quero destacar aqui, estamos falando de duas eras. Ou seja, se a gente é herdeiro de uma futura vida, né, onde vamos ser glorificados, nós ainda não estamos vivenciando isso hoje e vivemos uma tensão. Mas são duas eras, são dois mundos, são dois tempos, o que a gente vivencia hoje e aquele, né, que a gente aguarda ou em relação ao qual a gente tem expectativa. 1 João capítulo 3, versículo 2, é um outro belo texto que nos diz algo a respeito disso. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Veja como isso fala de identidade. A gente já é filho, mas tem uma mudança que a gente vai sofrer e que ainda não se manifestou, mas um dia vai acontecer. Não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, o Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso é um limitador que a gente tem hoje também como filhos de Deus. Nós conhecemos em parte. Nós não sabemos de tudo, né? A gente vive, de uma certa maneira, às sombras em alguns assuntos. A gente obedece, e aqui se exercita muito a fé, de confiar na palavra de Deus, mas projetar como é que vai ser o futuro, como é que serão de fato as coisas, isso é muito difícil. Por quê? Porque ainda não nos manifestamos como haveremos de ser. Terceira coisa que se destaca quanto a essas eras, presente e a futura, não há comparação. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, um dos textos talvez mais belos da Escritura, diz que a nossa leve e momentânea tribulação, você acha que está pesado? Você que perdeu o emprego? Você que de alguma maneira está com medo de perder, está com um contrato suspenso? O que é isso, meu irmão, em vista da salvação da alma, da eternidade? O que é isso em vista de coisas muito maiores? Ele chama aqui leve e momentânea tribulação, e ela é importante, por quê? Porque ela produz para nós eterno peso de glória. De novo, há uma associação, somos co-herdeiros com Cristo, sofremos também com Ele, mas esse sofrimento com Ele vai acumulando uma glória para o futuro, uma glória que está por se manifestar, que está acima de toda comparação, por isso que Paulo usa aqui a expressão peso. E uma quarta característica importante do cristão, o sofrimento não envolve só a vida de um filho de Deus, envolve também a criação. A criação está gemendo, esse texto diz aqui. A criação está sujeita à vaidade, né? Ela aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. O texto diz que ela geme. Ou seja, a criação, alguém traduziu esse texto um pouco de forma aberta, dizendo assim, a criação está de cabeça erguida,
ou na ponta dos pés, olhando para o horizonte, aguardando ver a revelação dos filhos de Deus, sua verdadeira identidade, porque ela sabe que se isso acontecer com eles, vai acontecer com a criação também. Que coisa bonita que Deus pensou. Que coisa bonita do ponto de vista da integração. Deus vem, redime, adota, salva, transforma e a criação vai participar de tudo isso. Isso que hoje a gente já olha para a natureza e fica deslumbrado, né? Eu tenho assim, onde eu moro, uma janela que consegue ver o pôr do sol. É uma coisa espetacular. Que coisa impressionante, que beleza. Imagina quando esse mundo for transformado e retirado do cativeiro do pecado, da maldição que Deus impôs a esse mundo por causa do pecado humano. Imagina quando a terra for redimida. O que diz esse texto no versículo 20? A criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Sim, foi Deus quem sujeitou a criação a essa vaidade. E eu vou aqui tentar explicar essa palavra, que também é uma palavra no livro de Eclesiastes. Ela foi submetida à futilidade, a um despropósito, né? O ser humano passou a trabalhar, mas no suor do rosto, com cardos e abrolhos, sofrendo, passou a ganhar o pão de cada dia, tudo em razão do juízo de Deus. O trabalho que Deus sempre concebeu para a vida humana, através dos dons que Ele deu e da vocação que deu para cada um, foi dificultado por essa maldição. Agora tem que suar, tem que trabalhar. Há uma frustração, uma inutilidade. É a mesma palavra usada em Eclesiastes. E aí dá para se entender então Eclesiastes como a vida humana, muitas vezes sem a referência de Deus, sem a perspectiva do futuro ou da eternidade, mas a vida humana debaixo do sol. E como ela é sem propósito. Como Eclesiastes é ácido nesse sentido, né? De não nos, muitas vezes, mostrar uma perspectiva futuro ou uma referência segura, mas fala do cotidiano, né, da rotina da vida humana, das suas dores, diz que o mal acontece tanto ao bom quanto ao injusto, né? Ou seja, essa perspectiva da vida sem Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, a um despropósito, até para que o ser humano não encontre nesse próprio mundo a realização de si mesmo, mas encontre em Deus essa realização, se volte para o Criador e então se converta. Alguém, tentando explicar melhor esse texto, escreveu assim: essa vida vaidosa a qual a criação foi sujeita é o absurdo existencial da vida sem a referência de Deus, sem a referência da eternidade. Sim, foi Deus quem fez isto. Mas o versículo 21 nos oferece uma esperança. O próprio trecho, né, do 21 começa na esperança, no entanto. Ou seja, essa criação está sujeita à vaidade por causa que Deus assim fez, mas a gente tem esperança, a própria criação tem esperança de que será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, sim, existe uma esperança e a criação, quando tem essa esperança, anuncia que participará daquilo que vai acontecer com os filhos de Deus. E qual é a expectativa dessa criação já do Antigo Testamento quanto a essa nova criação ou libertação da corrupção? Eu dou um exemplo. O salmista, no Salmo 102, versículo 25, diz assim: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Interessante. Os céus perecerão. Já se tinha uma noção da limitação da criação e da sua corrupção. Mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa. Como roupa os mudarás e serão mudados. Vejam que coisa interessante. A gente às vezes pensa que o Antigo Testamento é desconectado do Novo. Ao contrário, há uma correlação evidente. Já há um espírito clamando por essa transformação que o mundo precisa passar.
Eu dou um outro exemplo no livro de Isaías, capítulo 11, a respeito dessa expectativa de transformação do mundo e da criação. No versículo 6, o texto vai dizer assim, né? O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. Um pequenino, imagina, né? Um pequenino, um ser humano vulnerável, pequeno, guiará animais selvagens. É um novo tempo, é uma transformação que se dará na criação. Mas isso não está só no Antigo Testamento. No Novo também. Jesus, em Mateus 19, 28, fala da regeneração de todas as coisas. Uma bela palavra que não se aplica só ao novo nascimento dos filhos de Deus, mas se aplica a uma renovação da terra e da criação. Quando lá diz, no versículo 28, Jesus diz: em verdade lhes digo que na regeneração, que palavra bonita, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Jesus diz então isso aos seus discípulos. E há vários outros trechos do Novo Testamento que vão na mesma direção. Voltando a esse texto de Romanos, já caminhamos para o nosso final nessa avaliação de Romanos 8. O que nós temos no versículo 22? Que essa criação geme. A criação geme a um só tempo e suporta angústias até agora. Quem não pode testificar isso hoje? Né? Inundações, calamidades naturais, situações envolvendo superaquecimento, escassez de recursos naturais, extinção de animais, né? Ou seja, furacões que às vezes dizimam pessoas, casas inteiras, que trazem terror. É como se a criação estivesse, né, em dores, gemendo, mostrando que alguma coisa não está bem nesse nosso mundo e nos indicando que alguma coisa precisa mudar. Mas esse gemido é muito importante. Não é um gemido de desespero. É um gemido como aquela que está em dores de parto geme. E essa dor logo, logo vai ser suplantada, substituída por uma alegria do novo nascimento. Mateus 24, 8, quando Jesus está dizendo aos seus discípulos do sinais do fim, ele diz, é o princípio das dores. Quer dizer, dores, mas que serão dores necessárias para um novo nascimento, para um novo mundo, para uma nova era. Isso faz parte de nossa caminhada. No versículo 23, diz que não só a criação geme, mas nós que temos as primícias do Espírito, de novo, vejam como associa a vida de um filho de Deus, que tem o Espírito de Deus, associa o sofrimento. Não existe vida cristã sem sofrimento. Jesus disse, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que a gente pensa que esse convite significa? Só lustrar a cruz? Só seguir Jesus? Não, Jesus está dizendo o seguinte, cara, é para valer. É tudo ou nada, né? Me sigam. Por quê? Porque eu estou indo para uma morada celestial. E isso aqui tudo é circunstancial. Logo, vale qualquer coisa para me seguir e para herdar a eternidade. Sim, há um gemido. Sim, há uma dor. Nós gememos, mesmo nascidos de novo, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo cheios dele, a gente chora, a gente lamenta. Eu, às vezes, me assusto um pouquinho com a imagem de cristão que alguns fabricam, sempre alegre, sabe? Sempre vitorioso, sempre vencedor. E até, às vezes, a pessoa diz que a vida cristã ela não combina com o sofrimento, mas então a gente não está lendo a Bíblia, não está olhando para Jesus, né, que chorou sobre Jerusalém, que clamou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, que teve fome, que teve sede, que pegou um chicote, entrou no templo, expulsou os cambistas e os que vendiam animais, né? Quando ele olhou para Jerusalém, como eu disse, chorou, Jerusalém, Jerusalém, e tantas outras ocasiões, quando chorou sobre Lázaro, meus irmãos, sim, tem tudo a ver, vida cristã, ser filho de Deus, com sofrimento. É essa tensão na qual a gente vive,
que tem uma nova vida, mas tem a velha vida, que deseja ir para o céu, mas tem coisas nesse mundo que sobrecarregam o nosso coração, preocupações, pecados e outros valores bem menos importantes. Sim, nós gememos, mas veja o que Paulo diz, nós temos as primícias do Espírito. Primícias pressupõem os primeiros frutos de uma festa ou de uma colheita. Isso quer dizer o seguinte, que tem mais coisa que o Espírito Santo vai fazer no futuro. Ele vai inclusive nos ressuscitar. O Espírito Santo em nós hoje é uma prova, é um antigosto do futuro e do que vai acontecer com cada um de nós, meus irmãos, é uma garantia. Em Efésios, Paulo usa essa outra expressão, é um penhor. É a garantia de que não será só usufruir desse Espírito aqui como filho de Deus, mas de um todo no porvir e de um todo no futuro. O que mais encontramos aqui? Sim, somos mortais. Sim, a vida humana é frágil. Sim, a gente não é semideus não, como cristão. A gente não é imune. A gente precisa confiar em Deus. A gente é pó e vai voltar ao pó. O benefício que a gente tem é poder ter conhecido Jesus, Deus ter se revelado a nós pelo Cristo e nos ter adotado como filhos. É um privilégio, é um benefício, mas a gente é humano. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 2, vejam também que bela expressão, já caminho para o final. Por isto, Paulo escreve, neste tabernáculo gememos, nessa vida, nesse corpo, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Paulo percebia a corrupção da vida humana, do corpo humano, né? Desejando muito ser revestido da habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Se um crente não tem isso aqui, ele pode ser um crente materialista, um crente carnal. Ele pode ser um crente que está muito ainda preso às coisas desse mundo. Ele pode ser um jovem rico. Lembra lá? O jovem rico, eu guardo toda a lei, não guarda nada. Nem começou. Jesus quis dizer para ele, tu não começou. Na verdade, teu coração, que era o lugar da maior devoção, não está em Deus, está nas coisas deste mundo. Pois bem, esse texto aqui nos desafia. O próprio Paulo está dizendo, nós estamos angustiados, não por querermos ser despidos, mas porque queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Pela vida, né? Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Vejam como os textos fecham. Temos uma garantia, temos uma primícia, temos o primeiro fruto do Espírito em nós, que é uma garantia de muito mais que vai acontecer. Por isso vivemos hoje nessa tensão. Mas eu pergunto, há espaço hoje em nossa teologia para o gemido, para a dor, para o chorar? A gente tem ensinado pessoas a morrerem? Ou a gente só ensina as pessoas para vencerem todo tipo de doença, de enfermidade ou de infortúnio? A gente sabe chorar com os que choram? A gente sabe dizer que a nossa vida é vulnerável ou a gente se muitas vezes entende semideus? Quando a gente não ensina que somos frágeis, vulneráveis e humanos, é muito difícil a pessoa morrer sem estar desesperada. Isso acontece hoje em muitas igrejas. Só se fala de milagre, só se fala de prosperidade quando vem o infortúnio, quando vem a morte fora do nosso calendário, a gente pensa o quê? Deus esqueceu da gente, Deus nos abandonou, a gente afunda. A igreja que faz isso não ensina os seus membros a saberem morrer no calendário de Deus. Por isso Paulo diz uma coisa muito importante em Filipenses 4, né? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Quer dizer, sei estar com fome, sei estar com recursos. Sei estar rico, sei estar pobre. Tudo eu posso quando Cristo é quem me fortalece, quando Cristo é o meu tesouro. O que estamos aqui então fazendo no tempo atual, aguardando a redenção do nosso corpo? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A gente precisa resgatar a doutrina das últimas coisas, a gente precisa resgatar para equilibrar a vida da igreja, que às vezes se torna muito terrena. Nós precisamos olhar para o céu. Aliás, a ceia, ela equilibra isso muito bem. Nós celebramos a morte de Jesus na cruz em memória dele, passado, mas também,
na esperança de que ele volte. Até que ele volte, a ceia tem esses dois olhares. E no versículo 24, então, Paulo termina: na esperança fomos salvos. Nós sim aguardamos a libertação total. Nós sim ainda temos expectativa daquilo que Deus vai fazer. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque será farto, será satisfeito. Se tem coisa que Deus não vai deixar em aberto, é as injustiças desse mundo, a inversão de valores, né? as incompletudes. Tenho certeza que um dia Deus vai trazer sua redenção plena e será tudo em todos. E o texto conclui no versículo 25: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Por que Paulo diz isso? Porque a gente às vezes quer ver tudo, quer materializar tudo, quer objetificar tudo. Mas a fé é um instrumento de relação com Deus, entendendo Deus como um Deus invisível. Hoje a gente, por exemplo, crê na Bíblia, crê na palavra de Deus, sabe? E confia nessa palavra. Né? Ela é pregada e a gente lê, recebe, confia. Não estamos vendo, tocando aparentemente em Deus, né? Mas nós confiamos, temos a experiência de sermos filhos de Deus, mesmo não tendo convivido no primeiro século. Aliás, os apóstolos passaram essa experiência para nós, de que era possível. O próprio Cristo disse: ainda que não estivéssemos lá, sim, é possível ser filho igual, é possível ter o Espírito de forma igual, é possível ser adotado de forma igual. É preciso ter esperança. E aí Paulo então conclui que é preciso também ter paciência. E aqui eu termino. Paciência e expectativa são coisas que precisam caminhar juntas. Se temos só paciência, a gente tende a ficar apático, né? E tende a cair na incredulidade. Então a gente fica alegando: vamos aguardar, vamos esperar, cruzamos os braços, né? E numa suposta paciência, na verdade, o que estamos a fazer é demonstrando apatia, incredulidade. Mas há o outro extremo, quando a gente tem só expectativa e não paciência, a gente vira entusiasta. Quer dizer, a gente às vezes quer apressar a vinda de Jesus, no sentido de a gente quer determinar que ele volte, como se nós estivéssemos no controle do calendário e da agenda de Deus. Ficamos presunçosos, como se nós fôssemos definir o futuro, né, do que Deus quer fazer e quando Deus quer fazer. Não é o nosso papel. A gente é filho de Deus, a gente é povo de Deus. O próprio Jesus disse que o tempo e a época somente o Pai sabia. Nós precisamos nos colocar em nosso lugar como filhos de Deus. Ou seja, o entusiasta vive como se não houvesse mortalidade, fraquezas e pecados. Eu queria orar com você. Estamos chegando bem no finalzinho do Instagram. Depois a gente vai seguir, né, no Facebook, respondendo perguntas, interagindo. Mas eu queria, em especial, agora orar e te abençoar em nome de Jesus. Pai, obrigado por tua palavra. Ela não volta vazia. Tudo pode mudar. A tua palavra jamais vai passar. Segundo a tua palavra, abençoa o teu povo, abençoa os corações, a fé, o espírito de cada um de nós, e nos dá a tua paz no meio dessa turbulência toda de pandemia, de coronavírus. Senhor, sê a nossa paz. A nossa paz que não é aquela paz que o mundo tem ou o mundo pode dar. É a paz do Cristo, daquele que nos redimiu, que disse está consumado e que prometeu morada celestial para cada um de nós. Abençoa, Pai. Abençoa agora essa família que está com medo do desemprego, da doença, que está com problemas de ordem emocional. Abençoa e dá a tua paz para cada um, no nome de Jesus. Amém.